A, B, C, D, E, F, I, G, H. Tem um problema
Eu vou ter... Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, graça e paz a todos, a paz de Jesus, sejam todos bem-vindos a mais um programa Cadeeso. Já estamos iniciando aqui com algumas pessoas, alguns irmãos já nos acompanhando, Cristiane Pico, a paz do Senhor, irmã Cristiane. Tudo bem, irmã Cris? Estamos juntos em nome de Jesus. A paz do Senhor, Márcio Fabiano. Deus abençoe, a paz do Senhor, Daniel Adegas, a paz do Senhor Jesus, irmã Camila, a paz do Senhor Jesus, em nome do Senhor. Assim que aparecer mais nomes ali, eu vou citar todos os nomes, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos aqui com o programa hoje, Juntos com Israel. Hoje nós temos como convidado, um tempo maior, o pastor David White, que é o pastor que vai nos falar hoje, ao vivo, sobre Israel, sobre os últimos acontecimentos e, acima de tudo, esse envolvimento dos Estados Unidos com Israel. Nós temos Letícia Martins, a paz do Senhor, irmã Letícia. Deus abençoe, viu? Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor, irmã Lucena, sempre conosco, toda segunda-feira. Esse é um programa Cadeeso, da Coordenadoria do Estado de São Paulo. Estamos juntos aqui nesta noite, tendo o aval do nosso presidente, o pastor Candeias, que é o presidente das Assembleias de Deus e filiadas à Coordenadoria Estado de São Paulo. Em breve, em minutos, nós teremos aqui o nosso pastor David White, lá dos Estados Unidos, que virá nos falar, como fala toda segunda-feira, mas hoje tem um tema especial, Israel. O que está acontecendo com Israel? Qual é o envolvimento dos Estados Unidos? O que a Bíblia fala sobre esse envolvimento? O que a Bíblia nos diz sobre o envolvimento dos Estados Unidos, levando a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Israel, da capital Tel Aviv para Jerusalém, para Jerusalém. E alguns outros países já estão seguindo isso. Há 2 dias atrás teve um acontecimento aí sobre a faixa de Gaza. Ele vai nos explicar um pouco. Ele é, claro, já falei, americano, mas ele é um profundo conhecedor da história de Israel, da história bíblica, está sempre antenado com isso, e ele é o nosso convidado hoje para nos falar sobre Israel. E você, eu quero que você participe conosco. A paz do Senhor, irmã Elizabeth, seja bem-vinda em nome de Jesus. E você, irmã Letícia, Fernando Lopes, a paz do Senhor, Camila, Cristiane, Márcio, Daniel, todos que estão aqui conosco, pastor José Alves, está conosco em nome de Jesus. Graça e paz, meus pastores, José Alves, a paz do Senhor Jesus, esteja conosco. Eu quero que você participe, vamos fazer um programa participativo aqui com todo mundo dando a sua opinião. O que você acha desses últimos acontecimentos aí envolvendo Israel, Estados Unidos com a mudança da embaixada e esses outros países? Será isso uma profecia? Será isso o cumprimento de algumas profecias que estão na Bíblia? O que você acha? Digite aí a sua opinião, vamos estar juntos alcançando. Lembrando que o programa esse programa Cadeeso tem alcançado vários países. Tem alcançado vários países em nome de Jesus. Tem alcançado vários países, the countries, vários países. Japão, parece que Japão... está nos acompanhando também em vários programas. Japão, Portugal está nos acompanhando, claro, Estados Unidos, e estamos em vários lugares, Paraguai, e nós temos então alguns países nos acompanhando nesse programa Cadeeso. Lembrando que o programa Cadeeso, da segunda-feira passada, alcançou mais ou menos 2.600 pessoas, mais de 1.000 visualizações do nosso programa da semana passada, e hoje não vai ser diferente, porque você vai estar aqui conosco participando deste grande programa em o nome de Jesus. Olha o texto básico bíblico que nós temos: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam, Isso aí está em Salmo 122, verso 6. É por isso que nós estamos aqui, nós vamos fazer um programa voltado à causa de Israel. Pastor David White vai estar nos explicando sobre a causa de Israel, sobre as profecias, e depois, ao término, nós vamos orar por Jerusalém. Nós vamos orar por Jerusalém porque a Bíblia nos pede, nos solicita que oremos por Jerusalém, e uma oração com promessa, porque diz assim: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Quer dizer,
né, é uma oração, uma solicitação de oração para Israel com promessa em nome de Jesus. Estamos aí também, Andressa, pastor Ivan Tenório, pastor presidente da Assembleia de Deus Cadezo, lá de Diadema. A paz do Senhor Jesus. Que maravilha este programa, Deus abençoe sempre, pastor Marcos, pastor Ivan, estamos juntos hoje, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmã Ana Lúcia Batista, paz do Senhor, irmã Lúcia, esposa do nosso pastor, vice-presidente, pastor José Claves, estamos juntos em o nome de Jesus. Tiago Lacerda aqui nos estúdios nos ajudando também, ligadinho, em nome de Jesus. E você, pastor Ivan, o que o senhor acha desses últimos acontecimentos sobre Israel, né? O que está acontecendo? Você está vendo um vídeo aqui atrás, ó, os países que esse programa está alcançando. Você está vendo, claro, o Brasil todo, não só o estado de São Paulo, mas Espírito Santo, onde é a nossa sede, Cadezo, Estados Unidos, você está vendo ali, Estados Unidos, você tem Paraguai, você tem ali a fronteira do Paraguai com o Brasil que está nos ouvindo, você tem Japão também. Japão está nos... Olha lá, Portugal, ó. Irmã Patrícia participou conosco semana passada e hoje também ela está ligadinha aí, vai participar daqui a pouco. Lá de Portugal, ao vivo, no nosso programa Cadezo. Olha lá também, olha, Japão. A irmã que nos acompanha lá do Japão também, em nome do Senhor. E eu quero convidar vocês que estão participando conosco. Nós temos Portugal, Japão, né, uma parte da Europa ali também já participou conosco. Em nome de Jesus, se você é de algum país ou você que está nos assistindo, compartilhe esse programa. Dê um like aí no programa do Facebook ou compartilhe esse link para que mais pessoas possam ser beneficiadas e alcançadas com esse programa que, além do mais, tem por objetivo salvar almas, né? Salvar almas em o nome de Jesus. Está lá, pastor Edson Coelho Sanches. A paz do Senhor, pastor. Tudo bem, pastor Edson? Em nome de Jesus. Pastor Edson Coelho Sanches, se eu não me engano, está lá no Paraná. É isso, pastor? Em nome de Jesus. Meu primo também, em nome de Jesus. Lucena, a paz do Senhor Jesus. Silvana Degas, nos acompanhando em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, em poucos minutos nós vamos receber aqui pastor David White, falando sobre Israel e os últimos acontecimentos em o nome de Jesus. Eu quero dar uma saudação mais do que especial ao nosso pastor presidente, pastor Candeias, em nome de Jesus, que nos autoriza a ter esse programa, nos dá apoio, falou comigo hoje ao telefone, ele estava indo para uma convenção em Minas Gerais, falou ao vivo comigo lá, falou pelo celular, né, comigo e nos congratulando por esse programa também. Muito obrigado, pastor Arnaldo Candeias, e no nome dele eu quero agradecer toda a diretoria da convenção Cadezo, em o nome de Jesus. Irmã Andressa Pérez está dizendo a paz do Senhor, pastor Marcos. Deus te use muito, amém. Glória a Deus. Irmã Andressa, que está ali em Porto Feliz. Deus te use muito. Agora sim, irmã Andressa. Está ali em Porto Feliz, em o nome de Jesus. Eu vou pedir para o meu produtor, nosso produtor Tiago, arrumar um pouquinho de água. Em nome de Jesus, some water. Para a gente, porque eu estou com a garganta hoje meio... né? Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então compartilhe o link. Antes de chamar aí o pastor David White para estar conosco, eu quero que você compartilhe esse link do Facebook, no WhatsApp, nos ajude para que esse programa possa alcançar mais perguntas. Mais perguntas e mais pessoas. Termos mais perguntas e alcançar mais pessoas. Irmãos, vamos lá, para aquecer o programa, o que você acha desses últimos acontecimentos em Israel, né? Em Israel,
a mudança da embaixada dos Estados Unidos, da capital Tel Aviv para Jerusalém, é uma profecia, é o cumprimento de uma profecia. Essas guerras que nós estamos vendo, né, onde Jesus fala que nós veremos guerras, rumores de guerras, assim, né, fome. Então, o que está acontecendo, irmãos, é um cumprimento de uma profecia. Dê a sua opinião, faça uma pergunta ou coloque a sua opinião neste exato momento para que juntos nós possamos ter esse programa mais do que abençoado em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos, então, eu quero aqui ler um salmo que está... Pegue a sua Bíblia, vamos ler um salmo que está no Salmo 122. Salmo 122. Nós vamos ler este salmo que fala sobre Jerusalém. Salmo 122, o título que está em minha Bíblia, porventura pode ser diferente da sua Bíblia, mas o título que está em minha Bíblia é Oração para que a paz de Jerusalém continue. Oração para que a paz de Jerusalém continue. Diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Olha o verso 6, o que quer dizer, o que diz o verso 6. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Muito bem, está aí o salmo que nós acabamos de ler, que é uma solicitação de oração por Jerusalém, com promessa para a minha e para a tua vida. Pastor Urias está mandando a paz do Senhor. Um grande abraço, Pastor Urias, nosso amigo em Cristo Jesus, que esteve aqui louvando e bendizendo o nome santo do Senhor. Fog TV International está dizendo a paz do Senhor. Muito bem, sejam todos bem-vindos em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui ao vivo, convide mais pessoas, compartilhe esse link. Compartilhe o link aí, vamos compartilhar, vamos fazer uma corrente para compartilhar o link em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos compartilhar o link e alcançar mais pessoas, mais vidas com esse programa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero convidar então para estar aqui conosco o pastor David White, que vai estar falando sobre Jerusalém, pausadamente. Você vê que o nosso cenário hoje é todo construído, todo idealizado em cima do tema Jerusalém, no nosso tema, nós juntos com Israel, Jerusalém. Aí estão as muralhas, estão a Jerusalém antiga, alguns amigos fizeram passeio, pastor Gilvan esteve pregando lá em alguns pontos de Jerusalém, nos trouxe algo maravilhoso, interessante. Por isso que nós estamos aqui empenhados, lembrando que Jerusalém fez 70 anos agora, da repatriação, é isso? Repatriamento, acho que é repatriamento essa palavra correta, onde os judeus estavam todos dispersos, e ali em 1948, se eu não me engano, a ONU decidiu então que os judeus deveriam retornar à sua nação, serem repatriados todos para a sua nação, e agora, foi agora mês passado, Israel completou 70 anos de junção, de união, novamente, constituindo novamente a nação de Israel. Eu quero convidar aqui meu amigo, pastor David White, come on here, please. Repatriação, obrigado, nossos professores aqui, offline, estão dizendo que é repatriação. Estamos com o pastor David White. Para quem não conhece o pastor David White, ele é lá de Chicago, Estados Unidos, missionário, tem feito a obra de Deus, não só
na África, Argentina, Paraguai, enfim, Europa, né? Mas também feito a obra aqui no Brasil. Ele chegou primeiramente no Nordeste, já está aqui algumas vezes, 4 ou 5 vezes, e agora está definitivamente aqui morando, mais precisamente na cidade de Boituva, que é o seu quartel-general, mas ele viaja muito, né? Ele só reserva segunda-feira para estar aqui conosco, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor David White, say hello. Hello, Pastor. How are you today? I'm fine. And you, Pastor, how are you? It is a little cold today, but this is okay. Ele está dizendo que está um pouco frio hoje, mas tudo bem. But in the United States, it's very, very warm right now. Warm. Yes, they are going spring into summer. Mas ele diz que nos Estados Unidos hoje está quente, porque lá está partindo do outono para o verão, e no verão está esquentando. Mas geralmente, onde ele mora, algumas vezes ele fica debaixo de neve. Yeah. But I would like to welcome everybody here tonight. Eu quero dar um ok, um olá para todo mundo. Sejam bem-vindos a todos nessa noite. Tonight is a very, very special night. Hoje, essa noite é uma noite muito especial. Tonight we are going to stand with Israel in Jerusalem. Porque nesta noite nós vamos estar juntos com Israel e Jerusalém. Many people do not understand the responsibility as sons of God to stand with Jerusalem. Muitas pessoas não compreendem a responsabilidade como filhos de Deus de estarmos juntos com Israel. And right now is a very difficult time for Jerusalem and Israel. E exatamente nesse momento é um momento muito difícil para Israel que nós estamos vendo. And I just want to thank everybody for being here today. E eu quero agradecer a todos por estar aqui conosco nesse novo programa que tem um tema diferenciado que é Jerusalém, juntos com Jerusalém. We need to share the meaning of standing with Israel. Nós precisamos compartilhar a importância, o significado de estarmos juntos com Israel. Many people say, I stand with Israel. Muitas pessoas dizem assim, eu estou com Israel. But their actions do not stand with Israel. Mas, na verdade, essas pessoas não se posicionam a favor de Israel. And we will talk about that a little bit later. E eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, sobre esse posicionamento em nome de Jesus. Temos lá o presbítero Jedson Silva, a paz do Senhor. Hello, Jedson, a paz, God bless you. Rosemary Tomei Vieira, a paz do Senhor, Jesus Cristo, Pastor Marcos. Pastor Marcos? Yeah, do you know Pastor Marcos? You? Yeah, me. Welcome to the program. Yeah. Very good. Very good. Neide Lopes, paz e graça, irmã Neide, glória a Deus. Luciana and Pastor Yuris? At the very bottom. Lucena Nascimento. Yes. Urias. Yes, Urias. Urias. Yes. Oh, my friend. Welcome. Seja bem-vindo, meu amigo. Yes, I miss you, my friend. Come back. Muito bem. Camila Caldeiro está aí. Neide Lopes, adoradora do Senhor, uma voz maravilhosa que Deus te deu aí para louvar e bendizer o nome do Senhor. Estamos juntos com o pastor David White e hoje o tema é Jerusalém, Israel, né? Juntos com Israel. A importância de nós estarmos a favor da causa de Israel. O que significa isso como filhos de Deus, estarmos a favor de Israel? Amen. Amen. I just want to ask people to remember every single day Jerusalem and Israel in your prayers. Eu quero pedir a todos que se lembrem de Jerusalém, de Israel, todos os dias em suas orações. Right now they need our prayers so very much. Porque exatamente nesse momento eles estão precisando muito da nossa oração. Especially the time that we are walking through in prophecy. Especialmente quando nós estamos andando pelas profecias bíblicas. Pamela Pinto, a paz do Senhor, Pamela. A paz, Pamela. Seja bem-vinda em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, pastor. Yes, pastor. Well, how can we can start this program talking about Jerusalem? I think a good thing to do is to read Psalms
122, verse 6. Eu perguntei para ele qual é a melhor maneira para nós começarmos então falando sobre Israel. Ele diz a melhor maneira de falar sobre Israel é ler o Salmo 122, eu já li aqui, mas ele vai ler conosco dando uma ênfase diferente na sua leitura. Ok, pastor. Yes. Pray for the peace of Jerusalem. May they prosper who love you. 122:6 diz o seguinte: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. It said pray for the peace of Jerusalem. Está dizendo assim, orem pela paz de Jerusalém. But the second half of this verse is for us, Pastor. Mas a segunda metade desse verso é para nós, pastor. It is a promise to us É uma promessa para nós. that if we would love Jerusalem, if we would pray for them, Se você ama Jerusalém, se você ora por Jerusalém, that we would prosper. nós prosperaremos, nós teremos prosperidade. Many things are going crazy in this world. Muitas coisas estão se tornando loucas ou indo a loucuras neste mundo. We had the trucker strike that was going on here in Brazil. Nós tivemos todos os caminhões parados, uma greve que nós tivemos agora dos caminhões parados no Brasil. But if we would love and pray for Jerusalem, Mas se nós amarmos e orarmos por Jerusalém, the Word of God says He will prosper us. a palavra de Deus diz que essa oração, Deus vai nos dar prosperidade. This is very important, Pastor. Isso é muito importante. Ele está dizendo que nós tivemos agora uma greve de caminhoneiros e as pessoas estão procurando a melhor prosperidade, né, de viver de uma maneira economicamente mais estável. Mas ele está dizendo que a palavra de Deus nos tem uma promessa, que se nós orarmos por Israel, nós teremos prosperidade. Yes. If we bless Israel, God blesses us. Se nós abençoarmos a Israel, Deus nos abençoará. Many people say, I want God to bless me. Muitas pessoas dizem assim, eu quero que Deus me abençoe. But do they pray for Jerusalem every day? Mas essas pessoas oram por Jerusalém também? It says, may peace be within your walls and prosperity within your palaces. E o verso 7 diz assim, haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro de teus palácios. For the sake of my brothers and my friends, I will now say, may peace be within you. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. For the sake of the house of the Lord our God, I will seek your good. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. When we prophesy the peace and the blessings of Israel, Quando nós profetizamos a paz e a prosperidade sobre Israel, by our love for Israel, pelo nosso amor a Israel, God returns the prophecies to our life. Deus então tornará a profecia para as nossas vidas. When you unlock peace for Jerusalem and Israel, Quando você abrir a porta dessa profecia sobre Israel, God unlocks the blessings and prosperity and peace for your entendi. life. É o contrário. Quando você fecha essa profecia sobre Israel, Deus também fecha a prosperidade sobre a tua vida. You see, God doesn't want Israel and Jerusalem here and us over here. This is not what God wants. Deus não quer que Jerusalém esteja aqui e nós estejamos aqui longe. Deus não quer isso. God wants us together. Deus nos quer unidos. He wants our hearts to love Israel and Jerusalem. Ele quer que nós amemos Israel e Jerusalém unidos. He desires us to pray for Jerusalem and Israel like a brother. O desejo de Deus é que nós oremos pelos nossos irmãos de Israel como se fossem nossos irmãos verdadeiros. God loves the nation of Israel. Deus ama a nação de Israel. If we have the heart of God inside of us, Se nós temos o amor de Deus, o coração de Deus dentro de nós,
we will love Jerusalem and Israel. Nós então amaremos Jerusalém e Israel. Nós estamos aqui com o pastor David White falando do programa de hoje, um programa mais do que especial, a profecia sobre Jerusalém. Daqui a pouco eu vou fazer algumas perguntas falando sobre Donald Trump, a embaixada, mas Neide Lopes está nos dizendo: a paz do Senhor Jesus, pastor Marcos. Amen. Hallelujah. E o que você acha? Dê o seu comentário aí, o que você acha sobre Israel, Jerusalém, esses últimos tempos que nós estamos vivendo. Você tem orado por Israel? Ou você se compromete hoje a orar conosco, não só hoje, mas amanhã, todos os dias? É uma palavra gloriosa, é uma palavra maravilhosa e mais do que certa, porque ela é a palavra de Deus. E está nos dizendo que se nós amarmos os nossos irmãos em Jerusalém, em Israel, se amarmos os nossos irmãos e orarmos por Jerusalém, nós teremos prosperidade em nossa vida. So it is easy. If I love Jerusalem, if I pray for Jerusalem, God will prosper me. Will give prosperity to my wife. It's like that. Simple Yes, like that. It is very simple. Let me ask you something. Yeah. Eu estou dizendo para ele, é simples assim, pastor. Quer dizer que se eu amo meus irmãos em Israel e eu oro por eles, então Deus me dá prosperidade? É isso mesmo? É simples assim? Eu perguntei para ele, ele falou, exatamente. E ele falou, agora eu vou te fazer uma pergunta. Simples. Do you love your children? Ele perguntou assim, você ama seus filhos? Sim, yes, eu amo. Right. Yes, I do. Do you pray for your children? Eu oro pelos meus filhos, claro. Yeah. Sim, yes. Why do you pray for them? God to bless them. But why? Is it because you love them? Mm-hmm. Because you love your children, you pray for them. Yeah. Porque eu amo minhas crianças, eu oro por elas. Então, se eu amo os meus irmãos, our brothers in Jerusalem, if I love my brothers, I have to pray for my brothers. Do you love your wife? Ele volta a me perguntar, você ama a sua esposa? E é claro que eu vou dizer que eu amo, porque ela está nos assistindo ao vivo. Do you pray for your wife? E eu oro pela minha esposa, é claro. Because you love your wife, Porque eu amo a minha esposa, you pray for your wife. eu oro pela minha esposa. Correto, exatamente. Because your wife A minha esposa, your wife is a blessing to you ela se torna uma bênção em minha vida because of love. por conta do amor. When you bless because of love, Quando nós abençoamos é por conta do amor. then they bless you back because of love. E aí ela me abençoa novamente por conta do amor. For us to understand this, because we love Israel, Então, para que nós venhamos entender esta palavra, porque nós amamos Israel, because we love the Father, porque nós amamos o Pai, we pray for Israel. então porque nós amamos o Pai, nós oramos por Israel. And because of the Father loving Israel, E porque o Pai ama Israel, and we showing our love for Israel, e nos mostra o amor por Israel, God blesses e us. quando nós mostramos esse amor por Israel, Deus nos abençoa. It's the same. É a mesma coisa. Because we love our wife and children, we bless them. Porque nós amamos nossos filhos e as nossas esposas, nós abençoamos And a then todos. they bless us because of E- love. Então, eles nos abençoam por conta do amor. Love is not a word. Amor não é somente uma palavra. Love is an action. Amor não é somente uma palavra. Amor é uma ação. Love is a demonstration of what is in your heart. Amor é uma demonstração do que está na sua vida. And because we love Israel E porque nós amamos Israel and we love God, e nós amamos Deus, it is automatic that we pray. automaticamente nós oramos por Israel. Nós estamos aí com Robson Lopes ao vivo, a paz do Senhor, Maurício Campos
A paz do Senhor Jesus, obrigado que está conosco. Eu não vi nenhuma pergunta ou alguém colocando algo sobre Jerusalém. Quem vai ser o primeiro a fazer isso? Por gentileza, uma pergunta. O que está acontecendo em Israel é profético ou não? Você está aqui, o pastor, daqui a pouco eu vou fazer algumas perguntas para ele sobre os Estados Unidos, Donald Trump, mas você... Vamos lá, vamos participar conosco, em nome do Senhor e Salvador. Nem o Tiago fez pergunta hoje. Nem o Tiago. It's very simple. Porque é velho simples, porque é muito simples, né? Ninguém faz pergunta, porque é muito simples. Amém, oremos por Jerusalém e os amemos. Camila Caldeira está nos dizendo, Yes. amém, em nome de Jesus. Amém. Pastor, Yes. what do you, most of the news right nowadays is talking about Donald Trump. Yes. Some people are against Donald Trump and others are stand with Donald Trump. What are your personal view about Donald Trump as you being American, for example? Eu estou perguntando para ele o que ele acha do Donald Trump, o novo presidente dos Estados Unidos, ele como americano, porque outras pessoas falarem de um presidente americano é uma coisa. Um americano que conhece a cultura, que vive lá, que conhece tudo, que inclusive que quando vai para os Estados Unidos agora, como ele foi, a família foi há pouco tempo, ele esteve pregando em Nova York aí no final do ano, esteve lá com toda aquela movimentação do presidente do Donald Trump. Eu quero ouvir dele o que ele acha do Donald Trump. What do you think about Donald Trump, Pastor? I stand with Donald Trump. Eu apoio, eu estou junto com Donald Trump. While Donald Trump was running for president, campaigning for president, Quando o Donald Trump estava fazendo a sua campanha nos Estados Unidos, he said, I will stand for your Christian rights. na campanha o Donald Trump diz assim, eu ficarei com os cristãos, né? com o que pensa o cristianismo. And he said, I will stand with Israel. E ele disse também, eu ficarei junto com Israel, defenderei Israel. He said, I love Israel. E ele disse, Donald Trump, eu amo Israel. And he said something that shocked so many people. E ele disse algo que chocou muitas pessoas. He said, if I become president, Ele disse assim, e se eu me tornar presidente, the United States and Israel will be friends once again. se eu me tornar presidente, Estados Unidos e Israel se tornarão amigos mais uma vez. He said, nobody loves Israel more than I do. E ele disse, Donald Trump disse o seguinte, ninguém ama mais Israel do que eu amo. And he said, I will recognize Israel as a state, Sorry, repeat as a nation. the total phrase. I will recognize, I will honor. Então Donald Trump em sua campanha disse assim, eu vou reconhecer a nação de Israel. And he said, I will put the U.S. consulate in Jerusalem as its capital. E ele na sua campanha ele disse assim, eu vou colocar a nossa embaixada em Jerusalém se for presidente. President after president after president after president after president E presidente após presidente, presidente após presidente após presidente. has said, I will stand with Israel. E muitos desses presidentes falaram, eu ficarei com Israel, vou defender Israel. And said, I will put the U.S. consulate in Jerusalem. E todos eles falaram em campanha, eu vou colocar a embaixada americana em Jerusalém. And they do nothing. Mas eles não cumpriram, eles não fizeram nada. The UN starts talking to them. Então eles falaram. And then they say, don't do this. E as pessoas falaram, alguns dos seus aliados, falaram, não façam isso. And the different countries who hate Israel, they say, do not do this. Então alguns falaram assim, não faça isso, porque muitos países odeiam Israel, e aí possivelmente nós nos tornaremos inimigos também. And all these weak presidents, they turn their back on Israel. Então, somente Barack Obama, foi o único presidente que se virou para Israel, na prática, ele quer dizer. But I saw Donald Trump Mas eu vi Donald Trump tell the United States of America, dizendo para os Estados Unidos da América,
to tell Israel, para dizer, e disse a Israel, I will stand with you. eu ficarei com você, Israel. I will put our consulate in Jerusalem. Eu colocarei a nossa embaixada em Jerusalém. And President Trump, E o presidente Trump, he loved Israel. ele ama Israel. He recognized Israel Ele, as a state. ele reconhece Israel e reconheceu Israel como um estado. And last month, he put the U.S. consulate in Jerusalem. E ele cumpriu isso no último mês, colocando a embaixada americana em Jerusalém. Por isso que Camila Caldeira está dizendo, a embaixada dos Estados Unidos em Israel é a palavra sendo cumprida. Exatamente. I like President Trump Eu gosto do presidente Trump, because he keeps his word. porque ele guardou a sua palavra, ele cumpriu a sua palavra. If he says he will do something, E ele disse, se você diz que vai fazer alguma coisa, he will do it. tem que fazer. He keeps his promises. Você tem que manter as suas promessas. Through Donald Trump's actions, Através das ações, da ação do Donald Trump, he showed his love for Israel. ele mostrou o amor por Israel. Exato, ele mostrou o amor por Israel. And talking about spiritual world, do you think that Donald Trump is a person that God put Nós lemos ali nas últimas páginas da Bíblia que Deus ia dar autoridade aos homens aqui na terra. The Bible, the Word of God, says God places people in rulership. God iria colocar pessoas de autoridade para governar o mundo. So yes, I believe God put Donald Trump in office. Sim, então eu acredito mesmo que Deus colocou Donald Trump para abrir esse comando, essa união com Israel, que é uma profecia. Many things was done illegally to stop Donald Trump from being president. Muitas coisas ilegais foram feitas para impedir que Donald Trump chegasse à presidência. Many corrupt things tried to stop Donald Trump from being president. Muitas coisas corruptas tentaram barrar a chegada do Donald Trump como na presidência. All these corrupt people cannot understand how President Trump is in the presidency right now. Essas pessoas corruptas não conseguem ver, não conseguem entender como é que o Donald Trump chegou a esta posição. It is a literal miracle that Donald Trump is president right now. É literalmente um milagre, né? É literalmente um milagre da maneira que Donald Trump chegou como presidente. It is the hand of God, and it was demonstrated by him being president. É a mão de Deus demonstrando que Deus colocou o Donald Trump, porque foi realmente um milagre, segundo ele que viveu nesta campanha, estava morando nos Estados Unidos, estava ali na sua casa nos Estados Unidos, ele viveu toda essa campanha, né? And Pastor, I just would like to ask you some more thing about Donald Trump. Okay. What about the news? Because sometimes you had bad news from Donald Trump campaign and everything. Do you think that the news, the system of the news is corrupted in almost the things? Eu estou perguntando para ele, irmão, que é o seguinte, a gente ouvia notícias do Donald Trump como ele sendo uma pessoa que não daria certo, uma pessoa ruim, uma pessoa dura, uma pessoa autoritária, né? E essas notícias, quer dizer, eu quero ouvir dele, que é americano, porque nos chega uma informação muito interessante sobre Donald Trump. Mas eu quero ouvir dele, que viveu esta campanha. Donald Trump, what about the news?
90 to 95% of the news of Donald Trump is negative. 99% das mensagens, das notícias sobre Donald Trump é negativa. The media is trying to destroy Donald Trump and to remove him from presidency. É porque naquele exato momento a mídia americana estava tentando remover o Donald Trump da campanha porque por motivos escusos e por motivos pessoais, monetários. Many great things has happened under the presidency of Donald Trump. Porque muitas coisas boas iriam acontecer ou acontecem agora através da presidência do Donald Trump. In 1 year, President Trump does more than presidents do in 8 years. Nesse pouco tempo, o presidente Donald Trump fez mais do que o outro presidente em 8 anos. President Trump is defending my ability to have my freedom of religion and of my Bible. Uma das coisas mais importantes do presidente Donald Trump é que ele defende a total liberdade de viver com a Bíblia, de pregar a Bíblia, do sistema religioso americano. President Trump stands with God and he stands with Israel. Porque o presidente Donald Trump, o presidente americano, ele fica com a Bíblia, ele defende a Bíblia e por isso ele também defende Israel. Daniela Cerqueira. Oh, that's fine. Hallelujah. I am Brazilian. Yeah, you're Brazilian. Yes, of course. Daniela. Daniela. Yeah, Daniela Daniela. is a friend of mine from the Catholic Church. Oh, really? Welcome to the program. Nice to have you here. Seja bem-vinda, irmã Dani, em nome de Jesus. Ela trabalha conosco lá e hoje nós precisamos de muita oração, né? Nós vamos orar por Israel, mas nós precisávamos também de muita oração, né? Ela está dizendo assim: a paz, queridos amigos, ouvindo o pastor falar que muitos falaram e poucos fizeram, tenho cada vez mais certeza que o erro está em falar apenas com a boca, falar o que vem à mente, sem pensar nas consequências. Poucos são os que sustentam aquilo que dizem, pois são poucos que têm certeza e assumem o que estão falando. I do not understand. Você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Then it's a very special text words because she's saying that many people say just by mouth, and they have not commitment with the words that he said. Okay. Yes. She's all right. She's all right. Donald Trump stands by his word. E é por isso, irmã Dani, que ele falou que Donald Trump, ele foi o único presidente que cumpriu cabo a cabo da sua campanha. And Donald Trump will fight and fight and fight till he keeps his word. E Donald Trump vai brigar até cumprir a sua palavra, o que ele disse em nome de Jesus. Ei, Patrícia Ferreira. Patricia Ferreira. From Portugal. From Portugal, welcome, welcome. Estamos em Portugal. Can we play the map? Você pode colocar o mapa lá? Number 2. Number 2. Patricia, we have something to show you. Patrícia, a gente tem algo para te mostrar, Patrícia, que fez especial para gente aí. Patrícia está ao vivo lá de Portugal, nosso programa em Portugal. Irmã Dani, Deus abençoe, muito obrigado pela tua participação, é exatamente isso. E eu a conheço e atesto que você tem falado e aquilo que você fala você cumpre, porque nós somos servos do Senhor. As palavras que saem da nossa boca, elas devem sair com responsabilidade e muitos não sustentam aquilo que dizem, mas eu te conheço muito bem e sei muito bem do seu posicionamento, às vezes até com prejuízos pessoais, mas você consegue manter a tua palavra. Parabéns, você é uma serva do Senhor, muito obrigado por estar conosco. Patrícia, Tiago Lacerda, Isaías 11:12 diz assim, olha aí o que o Tiago vai nos dizer, ó, isso está na Bíblia, Isaiah 11:12. Isaiah 11:12. Yeah, it is. If you want to... Está dizendo assim, ó, ele erguerá uma bandeira para as nações a fim de reunir os exilados de Israel, ajuntará o povo disperso de Judá, desde os 4 cantos da terra. Meu Deus, essa é uma profecia. Oh, read in English, Isaiah 11:12.
É uma profecia. Ele quem? Deus, erguerá uma bandeira. Qual é a bandeira? A bandeira de Israel para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel. Estavam todos fora de Israel, agora estão se reunindo em Israel. Ajuntará o povo disperso de Judá. Lembra que os judeus foram todos dispersos e há 70 anos atrás houve um movimento chamado sionismo, onde repatriaram Israel novamente na sua terra. É por isso que há guerras até hoje com os palestinos a respeito disso. E ajuntará o povo disperso de Israel desde os 4 cantos da terra. Esse povo estava todo espalhado, e eles foram reunidos há 70 anos atrás como nação. E depois eu tenho uma pergunta sobre isso para o pastor David White. Patrícia, say hello from Portugal. Fale. Hello, Patrícia. A paz. Rapaz, diga alô aí do nosso Portugal querido, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Read the description, Okay. Isaiah 11:12. If you understand, because I have one question for you after that. Okay. And he will lift up a standard for the nations and assemble the banished ones. Ou Neide Lopes is saying, mesmo sabendo que é profético os acontecimentos, o que seria viável para Israel colaborar e tentar manter a paz ou não, ou aceitar as imposições? Hey, this is my question for you. Okay. This is a question. Even though you know there is a prophetic way that Israel has to be empowered, Yes. yes, he said, what do you think about Israel accept all the impositions of the Palestinian world and for just to keep the peace? What do you think about this? They better keep their land. Do not give up their land. É melhor eles guardarem a nação deles, porque a imposição é que não haja, irmã Neide, o país de Israel, né? Sim, é melhor manter o país. God gave them the land they have right now, Deus deu esta nação que eles vivem agora. and they need to keep this land and not make deals and get rid of it. Eles precisam manter, né, e não manter o que eles receberam e não, como eu posso dizer, e não perder aquilo que Deus deu a eles, né, em nome de Jesus, né? Camila Santos, parabéns. Do you know Camila Santos? Yes. Hi, Camila. Hello, Camila. How are you? Tudo bem, Camila? Como você está? De onde você é, Camila? De que cidade você é? De que país você é? Hã? This internet is horrible tonight. A internet nossa hoje está com algum probleminha lá. Oremos então por isso. I saw Nate that asked you that question, said, so you have to pray for Israel. We have to pray for Israel because no matter where you go in the world, you're going to have many different beliefs. Mas não importa para onde nós vamos no mundo, o mundo, cada um tem as suas crenças, né? Então, mas nós temos a Bíblia em nome de Jesus. Olha lá, nós temos os países, all the country behind us. Yes. Brazil, United States, Japan. Yes. They have all been on this program. Eles estão ao vivo conosco, irmãos, em nome de Jesus. And we're just honoring those who have come and joined us. E nós queremos convidar mais pessoas desses outros países, Estados Unidos, Paraguai, Japão, Argentina. Portugal, Argentina, Yes. Argentina, África, Pastor Yeah. Thomas Yes, da Kenya. África.
Andressa has a question for us. But we want more countries to come join us. Mas nós precisamos... Ah lá, África. Yeah, Africa, right there. Yeah. We want to add more nations to the map next week. Nós, na próxima semana, irmãos, nós queremos colocar mais bandeiras aí, ó, neste mapa Yes. aí. Mais bandeiras. Invite more people from different countries to join us. Convida mais pessoal lá. Japão, África, Portugal, Brasil, Paraguai, Estados Unidos. You have United States and you have Canada. Is that or not? No, that's Alaska. This is part of Alaska. the United States, yeah. But we want Canada. Mas nós queremos, nós estamos no Alasca. We would love Canada to join us because the Word of God has become very weak there. They need the Nós Word of God. precisamos do povo lá de Canadá vindo aqui. Ele está dizendo, pastor, a palavra de Deus lá está tão correndo a passos longos, né? Então, temos que ter irmãos lá do Canadá ligados nesse programa em o nome de Jesus. Irmã Andressa Oliveira Pérez está fazendo uma pergunta. Andressa is asking. Alguns teólogos dizem que já se cumpriram todas as profecias relacionadas à volta de Cristo. Isso é verdade? Pastor David, se não, que falta se cumprir? Some theologians saying that all the prophets are done. And I'm just curious, Andressa saying, I'm just curious if it is that true or not? All the prophecies? All the prophets. Has Jesus returned yet? E ele responde essa sua pergunta, irmã Andressa, fazendo uma outra pergunta. Jesus já voltou? Essa é uma profecia que não se cumpriu ainda. So they're obviously not done yet. And we have many things that we have to go through, including the tribulation. Então, inclusive, irmã, ele está dizendo que a volta de Jesus será precedida por muitas guerras, vai ter a tribulação, a grande tribulação, Jesus vai vir buscar a sua igreja, a igreja não passará pela tribulação e nem pela grande tribulação, mas estará com Jesus. Pastor, the temple has to be rebuilt in Jerusalem. Lembre que também a Bíblia diz que o templo terá que ser reconstruído em Jerusalém. I'm gonna ask you eu vou perguntar a eles uma coisa muito curiosa, irmãos. A Bíblia diz que o templo de Jerusalém, ele tem que ser reconstruído. Quem vai para Jerusalém, vê os muros ali de Jerusalém, vê que ali só sobrou o muro das lamentações, onde os judeus vão ali orar, colocar pedido de oração. É só uma parte do templo, né? Uma pequena parte do templo. E a Bíblia diz que o muro vai ser reconstruído. Eu quero perguntar para ele se já se iniciou essa reconstrução, se as coisas do templo já estão sendo feitas, se estão preparadas, os ornamentos dos sacerdotes estão preparados. Porque ele deve saber sobre isso, porque ele é um estudioso sobre a história de Israel. Pastor, I have one question for you. Yes. You said that the temple will be reconstructed. Yes, it Once has again, to be has to be. reconstructed, and the sacrifices of animals has to be started again. Então, o templo será reconstruído e o sacrifício de animais vai ter que voltar no templo. Lembra que lá no Antigo Testamento, as famílias levavam um cordeiro de 1 ano, né, sem mácula, sem machucados, para serem oferecidos em adoração. Isso vai retornar ainda no futuro, irmã Andressa. Então, é algo que não se cumpriu ainda. One more question. Yeah. About the things, I heard once again that some things of the temple, it is done yet. All the blocks are waiting there to be constructed. Olha aí a informação que o pastor David está nos trazendo, irmã Andressa, irmã Patrícia, irmã Neide, está dizendo assim, olha, que os tijolos que serão colocados na reconstrução dos templos já estão todos prontos. The blocks are ready. There, and the garments for the priests are made. Meu Deus, irmãos, olha, todos os tijolos já estão prontos para ser reconstruído o templo e todas as vestimentas dos sacerdotes já estão prontas, já estão feitas, já estão costuradas, né, vamos dizer assim, para ser colocado em uso. And they've been trained how to do the sacrifices. E eles já estão sendo treinados, irmão Tiago, para saber como é que se faz o sacrifício com os animais. Olha, And through genetics, they have
created the special animal for sacrifice, the special cow for this sacrifice. E através da genética, dessa nova genética, eles estão recriando o animal, já criaram um animal que será usado nessas adorações, nesse sacrifício. Então, tudo está na iminência de ser cumprido. Very special this information. Yes, we are on the very edge of Jesus Christ returning. Então nós estamos exatamente no final do tempo da volta de Jesus Cristo. And we have to pray for Jerusalem. We have to pray for Israel. E por isso que nós temos que orar por Israel. E por isso que nós temos que orar pela paz de Israel. Every day since we put our consulate in Jerusalem. Todos os dias que nós colocamos, a partir do momento que os Estados Unidos colocou o consulado em Jerusalém, the Palestinians and Hamas has been firing missiles into Jerusalem. Então, a partir do momento que Estados Unidos colocou a embaixada em Israel, Hamas, né, os palestinos e o Hamas, esse exército de terroristas, tem soltado bombas contra Israel. And we have to stand by Israel. E nós temos que ficar do lado de Israel, porque é bíblico, irmãos. We were talking about love. Porque nós estamos falando sobre amor. We were talking about action. Porque nós estamos falando sobre ação. Israel went down to defend their country. E Israel, nós temos que estar lá para defender Israel. Against the Palestinians. Defender Israel contra os palestinos, principalmente, quando nós falamos palestinos, nós estamos falando desses grupos extremistas como Hamas, por exemplo. And the United States E os Estados Unidos had to defend Israel as the United Nations tried to condemn Israel. E os Estados Unidos fala até de uma forma emocionado que os Estados Unidos têm que defender Israel, tem que defender Israel de não ser condenado. Why are you saying something like that? Six nations put their consulate in Israel. 6 nações já colocaram o consulado em Jerusalém. But only one nation stood with Israel in the United Nations. Only one. Mas uma só nação esteve junto com Israel. It is not enough to be popular and put a consulate in. Ricardo Yamamoto está conosco, a paz do Senhor. E você que está nos acompanhando, o que acha, né, do cumprimento? Falamos sobre Donald Trump, falamos sobre a repatriação, é isso? Repatriação de Israel, que aconteceu agora, mês passado, né, 70 anos. Tiago Lacerda também, Ezequiel 11:17. Ezequiel 11:17. Diz assim, portanto, assim diz o Senhor, Deus, hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei do meio das terras para onde fostes espalhados, e vos darei a terra de Israel. Olha aí, uma profecia que está no livro de Ezequiel, capítulo 11 e versículo 17. Eu vou ler novamente. Portanto, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntar-vos do meio dos povos e vos recolherei do meio das terras para onde fostes espalhados e vos darei a terra de Israel. Olha. Hallelujah. Amen. Pastor, I have one more question for you. Eu vou fazer outra pergunta para ele. Eu vou fazer primeiro a pergunta em português para depois traduzir em inglês. Me parece que nesses últimos anos muitos judeus estão voltando para Israel, estão deixando os Estados Unidos, outros países, estão retornando. Me parece que isso de 4 ou 5 anos para cá,
começou a ser uma realidade. Muitos judeus voltando para Israel. E eu quero entrar nesse assunto com ele agora. Pastor, I heard once that many Jews are heading back to Israel. Is that true? It is amazing. In the United States, I've heard about many of the different tribes, people from the many different tribes are heading back to Jerusalem. They are gathering together. God is gathering his people. Yes, it is true. Ele está dizendo que é impressionante, por exemplo, nos Estados Unidos, muitas tribos, muitas pessoas, muitos estados, eles estão voltando para Israel, porque Deus está colocando este povo novamente juntos. God is gathering his nation back together. Deus está colocando estas nações juntas novamente. It says this will happen in the last time. E isso está acontecendo nos últimos tempos. Está aí na profecia em Ezequiel, capítulo 11, versículo These 17. prophecies are being fulfilled every day. Então, tá vendo, irmã Andressa? As profecias estão sendo cumpridas dia após dia. So we have to pray for Israel. E nós então temos que orar por Israel. E eu quero perguntar para Patrícia, aí em Portugal, como é que chegou esta notícia sobre os Estados Unidos mudando a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém? Como é que chegou essa notícia aí em Portugal? Estou um pouco curioso. I'm asking Patrícia to say about the news from Israel that arrived in Portugal. Oh, yes, very good idea. What the news? Okay, quais são as notícias aí em Portugal, irmã Patrícia, sobre Israel? So, pastor, people are getting together in Israel. Yes. Many people. Yes. And from what I hear, the gospel is going forth and many people are believing the word of God and in Jesus Christ now. In Jesus Christ. Yes. This is supposed to happen. É isso que está acontecendo à volta de Jesus Cristo. Neide Lopes diz, aleluia, irmãos, que coisa maravilhosa. Irmãos, nós estamos nos encaminhando aí para o fim do programa. E eu quero te dizer que é muito bom, esse programa é muito especial. Agora, neste momento, no final do programa, nós vamos orar por Jerusalém. E o pastor David nos esclareceu aqui, que está no Salmo 122, verso 6, que aqueles que oram por Jerusalém prosperarão. I'm saying about the Psalm that you have said before, that Yes. who those pray for Jerusalem will receive a prosperity. Amen. So at the end of this program, Yes. you're gonna get together to pray for Israel Yes. and receive the prosperity. Hallelujah. Very good. E eu estou dizendo que no final desse programa, pastor David, nós vamos estar orando juntos para que o programa, nós oremos para Israel e junto com isso, para se cumprir essa palavra em nossa vida, para nós sermos também mais do que abençoados em o nome de Jesus. Pastor, so many people feel the call to Jerusalem. I see people all over Brazil wanting to go to pray on the wall, right here, the Western Wall. Many people want to go and experience this right now. It is around the world. People are just wanting to go experience this now. Eu estou dizendo, ele está dizendo que ele vê muitas... Perdão, amém. Hallelujah. Obrigado. Desculpa, irmãos. Está meio frio aqui, eu estou ficando meio resfriado, a voz não está boa, mas nós vamos continuar o programa. Ele está dizendo que ele vê muitas pessoas no Brasil indo para Israel ali, exatamente orar no Muro das Lamentações, e vão, né, e sentem algo especial quando oram, mas ele diz que mesmo daqui do Brasil nós podemos orar por Israel, irmão Tiago, e sentimos esse chamado especial sobre a vida, sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus. Amen. Pastor, I think it's time to pray. What do you think? I think it is a very, very good time to pray. We understand, but we need to pray with all of our hearts together because Israel needs protection now. God's city, God's nation needs our prayers. Ele está dizendo que é um momento de nós unirmos em oração por Israel. Eles precisam da nossa oração agora. Imagine, irmãos, que Israel é um país que é como um barril de pólvora. Ele está cercado por inimigos, por vários inimigos. E lá não é um inimigo, muitas vezes é um inimigo velado.
porque é alguém que vai lá desses grupos, né, de terroristas que vão lá, implantam uma bomba onde você menos espera. Então, assim, nós temos que orar por Israel. E Deus nos dá uma promessa que quando nós oramos por Israel, nós recebemos a prosperidade. Irmã Alessandra Velasco from Rio de Janeiro. Oh, hallelujah. Hello. A paz do Senhor, muito bom ouvir vocês. It's a very blessing. It's a very good to hear you. Yes, yes. Moisés Leonardo, a paz do Senhor, irmão Moisésinho está conosco, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmã Patrícia, nos diga aí sobre Portugal, aí de Portugal, como chega o noticiário sobre Israel aí para vocês, em nome de Jesus. Irmã Alessandra, Deus abençoe, mande a paz para a tia Lúcia, para o tio Geraldo, homem de Deus, viu? Não esqueço de vocês, em nome de Jesus. Todos aí, Marcelo, Márcio, todos moram nos nossos corações aí do Rio de Janeiro, uma família mais do que abençoada. Irmã Lúcia é uma pessoa que orou muito por mim, pela minha esposa, irmã Camila, e nós oramos também por vocês em nome de Jesus. You know, it'd be great, Pastor, What? if one day we went to Portugal Yeah. and visited our friend, Yeah. did a program from there, Oh. and then we go to Jerusalem. Ah, ele está dizendo assim, olha, irmão Tiago, ele está dizendo assim, olha que bom, vamos fazer o seguinte, vamos para Portugal, fazer o programa em Portugal ao vivo, e de Portugal nós vamos para Jerusalém e fazer um programa. O que você acha? Hallelujah. Aleluia! This sounds like a great plan to me. Yeah. Nós podemos ir para Portugal, irmã Patrícia, tem um lugarzinho para a gente aí, para a gente dar um cochilinho, para depois ir para Jerusalém. I don't normally invite myself to people's place, but today's a good day. Normalmente eu não me convido para ir para a casa das pessoas, mas hoje é um bom dia para fazer isso. Muito bem, pastor. Fique, é hora de nós orarmos. Nós já estamos aí nos minutos finais dos nossos programas. Coordenadoria Cadeias, um programa que vai ao vivo, irmão, toda segunda-feira às 7h30 da noite, em o nome de Jesus. Muito obrigado por estar conosco aí. Brasil está nos acompanhando, Portugal está ao vivo hoje, Japão já esteve outros dias conosco, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem mais alguma pergunta para a gente encerrar esse programa? Fale conosco, nós estamos falando sobre Israel, o cumprimento das profecias em Israel, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos juntos nesse programa, ao vivo. Estou vendo aqui se tem alguma mensagem. Pastor Ricardo está pedindo para confirmar if you go. Pastor Ricardo is asking us by WhatsApp, okay, to confirm if you're gonna go to this Wednesday to preach in. I thought we were. Yeah, I thought this was the plan. Viu, irmão, pastor Ricardo, vamos pregar sim, quarta-feira nós estaremos aí na sua igreja. Quer colocar o endereço? Coloque aí que a gente já divulga. If I have a translator that's going, I will go. Ele está dizendo que se tiver um tradutor, ele vai, viu? E o tradutor vai sair caro. Depois eu quero ir no McDonald's. McDonald's? This is the price for traduction. Big Mac. Big Mac, very good. So, então nós vamos orar nesse momento. Convide aí, irmãos, vamos levantar um clamor por Israel. Pastor David White já falou que nós temos uma promessa, toda vez que nós oramos por Israel, Deus nos dá prosperidade. Nós vamos levantar um clamor. Mas nós vamos levantar um clamor nesta noite. Pastor David, irmão Tiago que está aqui nos estúdios, um clamor sobre... para que Deus venha abençoar e proteger e dar paz a Israel, essa é a primeira coisa. E a promessa é que a prosperidade virá sobre a nossa vida toda vez que nós oramos para Israel. Mas nós vamos fazer uma oração especial nesta noite. A very special prayer tonight. Yes, very special prayer tonight. Pastor, this right here, prayer shawl. Prayer shawl. A pastor gave it to me, and he received it in Israel. Um pastor, ele está dizendo que um pastor muito amigo dele, muito especial, quando foi para Israel, recebeu este parashat. Yeah, prayer shawl. Prayer shawl. E ele, prayer shawl is English. Prayer shawl is English. Yeah. É uma capa de oração, na verdade.
uma capa de oração, e ele recebeu esta capa de oração. O judeu, toda vez que vai orar, coloca essa capa nos ombros para fazer uma oração. Yeah, I would like for you to pray with this on. There's many symbolic things for the Jewish faith. E tem muitas coisas simbólicas aqui, todas elas, is that in the Bible, right? Todas as coisas que estão aqui nessa capa, irmãos, estão na Bíblia. Tá? O tipo de cordão, a quantidade de fios desse cordão, eles estão todos na Bíblia. Essa é uma capa de oração muito especial, vindo direto de Israel. E me parece que o linho não pode ter mistura, né? Não pode ter mistura. It's a very... just one line. Yeah. É uma capa muito especial, usada para oração lá em Israel. Todo o ornamento aqui é bíblico. But it's a great symbolism of us standing with our brothers in Jerusalem. É um ato simbólico dizendo que nós estamos juntos. Pode, por favor. Olha aí que maravilha. Olha, um grande ato simbólico dizendo que nós estamos juntos com Israel, né? Reconhecendo Israel como uma nação, pastor. Together. We have to be together, Nós temos Marcos Rocha, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se no seu caminho. Salmo 37, 23. Dennis White, pastor, paz do Senhor, Marcos, seja bem-vindo. Hello, Dennis, USA. Nós temos Estados Unidos agora ao vivo conosco também, em nome de Jesus, olha lá, nós estamos com a capa de oração, é simbólico, irmãos, porque nós estamos juntos com Israel, porque Israel está na Bíblia, nós abençoamos Israel através da oração e nós somos abençoados pelo nosso Pai que está no céu, porque nós amamos Israel e estamos juntos em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. What more, pastor? Let's pray? Let's pray. Nós vamos orar em nome de Jesus. Eu quero te convidar, irmão Moisés, Neide, Tiago, Marcos, nosso irmão Marcos, Dennis White, todos que estão, Patrícia lá em Portugal, nós estamos agora ao vivo em Portugal, estamos ao vivo nos Estados Unidos. Vamos levantar um clamor de oração. Say to Dennis, what are you doing right now? Dennis, we are having a wonderful program talking about praying for the peace of Jerusalem and standing by Israel. Então ele está dizendo para o Dennis lá nos Estados Unidos que nós temos um programa especial hoje de orando para orar sobre Israel, né? Em nome de Jesus. Você que está conosco aqui, vamos orar agora. Vamos orar pela nação de Israel, lembrando que o Salmo 122, verso 6, nos diz que nós temos que orar por Israel, porque nós temos uma promessa em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Let's pray, pastor. Yes, just kind of close it up. Yeah. Vamos orar, que ele está me ensinando como usar isso, porque eu nunca usei. Amém. Vamos orar. Ore conosco, irmãos, em nome de Jesus. Deus Pai, Deus poderoso, Deus de Israel, Deus de Jerusalém, nós te clamamos, meu Pai. Nós te clamamos no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor. Nós clamamos por Jerusalém, meu Pai, pela sua cidade santa. Nós clamamos, Senhor, por Israel, pela nação que leva o teu nome, Senhor, a menina dos teus olhos. Papai, nós oramos agora em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos, meu Pai, pela nação, nós oramos por esta nação maravilhosa. Nós oramos, Senhor, aleluia, sobre a vida, Senhor, de cada criança, sobre a vida de cada pai, de cada família, de cada mãe, Senhor. Nós oramos agora que a paz seja invadida em Israel, mesmo que esta nação esteja cercada dos inimigos, dos teus inimigos, Senhor, dos nossos inimigos, meu Pai. Nós oramos por Israel. Abençoa Israel, entra com a tua providência, papai querido. Em nome de Jesus, Senhor, prospera a cidade de Israel. Prospera, meu Pai, imensamente. Prospera, Senhor, cada pessoa, meu Pai. Que o fogo do teu Espírito Santo seja sobre esta nação, meu Pai. Meu Pai, levanta esses muros espirituais, protegendo contra o ataque, Senhor, aleluia, desses grupos terroristas, meu Pai. Em nome de Jesus, nós oramos agora, meu Pai, que venha entrar com a tua providência, a tua palavra, meu Pai. Pede, Senhor, solicita, meu Pai, aleluia, nos instrui a orar por Israel, com promessas sobre as nossas vidas. Hoje, meu Pai, nós temos Patrícia orando lá em Portugal.
Israel. Dennis White orando nos Estados Unidos junto conosco, meu Pai. Pessoas de Boituva, irmãos do Brasil todo orando agora por Israel. Em nome de Jesus, entra com a tua providência, meu Pai. Nós estamos juntos, Senhor. Nós estamos juntos com Israel. Nós declaramos a nossa aliança em Cristo Jesus, Senhor, pela vida daqueles que estão em Israel, meu Pai. A terra que recebeu nosso Mestre Jesus Cristo, em qual Ele foi crucificado, e naquela cruz, meu Pai, foram pregados todos os nossos pecados, Senhor. Levanta Israel, Senhor, levanta o teu povo, levanta o povo judeu em um só, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, abençoa esta nação, meu Pai, abençoa, meu Pai, que não falte nada, que não falte paz, que não falte alimento. Entra com a tua providência, meu Pai. Assim nós te pedimos, te agradecemos como um único corpo em Cristo Jesus, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Thank you, Pastor. Thank you so much. I really felt the presence of God when you were praying. In a very special way. It is very special. In a very special way. Okay, Dennis is saying, is a must. Amen. I'm thinking Facebook not like this broadcast as it keeps hanging up and interrupting. Of course, Facebook does not like this program because we stand with Israel. Dennis está dizendo assim, que eu penso que o Facebook não gostou muito desse programa e está nos cortando, desligando a todo momento, saindo fora do ar. É uma possibilidade, Dennis. It is possible, Dennis. It is possible, Dennis. Amém, Yes, Dennis. Dennis. Thank you for being with us tonight. Keep praying. Keep praying. Continue orando, Dennis. Continue orando. Dennis está lá em Chicago. Chicago, yeah. Dennis está lá em Chicago, Estados Unidos. Continue orando por esse programa, Dennis. Keep praying for us and Israel. Lucena Nascimento, amém. Neide Lopes está dizendo que Deus olhe por todos, que a embaixada dos Estados Unidos em Israel venha para manter a paz de Cristo. Prospere Israel, Jeová, em nome de Jesus. Muito bem. Deus abençoe. Leonardo. Mais de 1000 visualizações na segunda-feira passada no programa. Esse programa alcançou mais de 2.700 pessoas semana passada e hoje não vai ser diferente. Esse programa está crescendo. Deixa aí na sua agenda, anote aí. Não se esqueça, segunda-feira que vem nós temos mais um programa Cadezo, Coordenadoria. Lamentações orando ali por Israel. Ele está, aquele atrás de nós ali na telinha é o presidente Donald Trump orando por Israel, por Jerusalém, né? Que cena maravilhosa, um presidente que se compromete com a palavra de Deus, ok? Muito obrigado. Pastor José Claves está compartilhando. Pastor José Claves. Pastor José Claves, how are you? God bless you. God bless you, pastor. Deus abençoe você. Moisés Leonardo, amém. Estamos juntos em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero também, irmãos, divulgar o nosso programa da rádio www.radiomissãocentral.com www.radiomissãocentral.com. Você pode baixar o aplicativo no seu celular. Vai lá em Play Store. Vai lá no Play Store, procure lá, digite Rádio Missão Central. Baixe o aplicativo no celular e você vai ouvir programas abençoados, músicas abençoadas, músicas selecionadas lá do nosso programa da Assembleia de Deus Missão Central. Baixe o aplicativo no seu celular, acompanhe, coloque para despertar. Todo dia que eu acordo com os louvores da Rádio Missão Central. Eu coloco lá no aplicativo para despertar o horário que eu acordo e eu acordo com louvores abençoados. Dennis White.
Amen? No. Sometimes there's a little, oh, they're a little obvious. Yeah. Yes, they are. So true, so true. Yeah. So, Neide Lopes, Salmo 122:6 vai dizer assim: orai pela paz de Jerusalém. Amém. Prosperarão, olha esta palavra, prosperarão aqueles que te amam. This is the word of God. Yes. Esta é a Yes, palavra de Deus. Amém. Aleluia. Muito obrigado. E eu quero dizer aos irmãos da Cadeso que estão nos acompanhando que sábado agora, às 9 horas da manhã, nós estaremos juntos na nossa reunião da Coordenadoria Estado de São Paulo, aqui em Boituva. Lembro que também agora as irmãs, formando aí a Cadeso das irmãs femininas, estará junto nesta reunião para decidirmos, ouvirmos a palavra de Deus, orarmos juntos, orarmos por Israel. Estaremos juntos aqui na Assembleia de Deus. Eu vou pedir para o irmão Tiago colocar aí o endereço da nossa igreja, Assembleia de Deus Missão Central, aqui em Boituva, e nós estaremos juntos. Pastor José Claves, nosso vice-presidente, estará junto conosco, a igreja de Sorocaba, a igreja do Pastor Camargo, o Parque Novo Mundo estará conosco, a igreja lá de Praia Grande estará conosco, a igreja de Simoré estará conosco, a igreja de Cabriúva estará conosco, em nome de Jesus. It would be wonderful if every church would tell us the name of their church and the city they are from, so we know where in Brazil they are from, and even the state. This would be great. Vai nos dizendo aí nos programas de onde, que igreja você participa, onde você, o endereço da sua igreja. Nós vamos divulgando aqui o seu trabalho da igreja, mas sábado agora nós teremos reunião da Coordenadoria Cadeso, das 9 ao meio-dia. Depois nós vamos encerrar com um grande almoço de confraternização. Não é só para obreiros, nós também teremos as irmãs participando conosco, em o nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Estaremos todos juntos. Sábado que vem, a reunião da Coordenadoria Estado de São Paulo Cadeso. Segunda que vem, next program, you will be together. No próximo programa, nós estaremos juntos. 160 é o número do endereço da nossa igreja, em nome de Jesus. We want to see him here in Boituva. We want to see you face to face. Nós queremos ver você face a face aqui em Boituva. Venha participar conosco, é aberto, irmãos. Venha participar conosco aqui da reunião Cadeso, né? The gas is flowing in Brazil right now. Então. They can come. Todos estão convidados do Brasil. Viu? Patrícia, pegue um avião aí de Portugal, venha nos visitar. Denis White também. Olha lá, Assembleia de Deus Missão Central, Rua não somente com os nossos lábios, but with our heart and our prayers. Mas com os nossos corações e com as nossas orações. This is it. É isso, exatamente. It is simple. Não só com as nossas palavras. It's time to bless Israel with our lives. É hora de abençoar Israel com as nossas vidas e nossas orações. Amém, irmãos? Muito obrigado a todos que nos acompanharam, Portugal, Estados Unidos, Brasil, Boituva, São Paulo, Diadema, Cabreúva, Sumaré, Praia Grande, esteve conosco aqui, todos obreiros, pastor Zé Claves, nosso vice-presidente está conosco, Neide Lopes, todos que nos acompanharam, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou pedir para você, gentilmente, compartilhar esse programa. Toda vez que você compartilhar esse programa, nós ficaremos, esse programa, o vídeo vai alcançar mais pessoas. Vamos levantar essa campanha de oração por Israel, por Jerusalém. Vamos orar juntos. Share this program, okay? Yeah, share this program. I'm asking to people, share this program. They need to like it, share it. Write people's names down, tag them on Facebook, by WhatsApp. Dê o seu like aí no programa. Compartilhe o programa, marque pessoas que você queira nesse programa, para que nós alcancemos mais pessoas com o programa Cadeso Estado de São Paulo, que vem ao ar toda segunda-feira ao vivo pelo Facebook, às 19h30, em o nome de Jesus. Amém. Thank you, pastor. Amém. Ele disse, não entendi nada, mas amém. Deus abençoe. Eu quero convidar aqui o Tiago para nós fazer uma oração final.
Em nome de Jesus, let's pray to the final, Amém. at the end of the Amém. prayer. Ok, pastor? You can pray. Eu vou pedir para o pastor orar, mesmo em inglês, ele ora, Deus entende inglês, Deus sabe todas as línguas, porque foi Ele mesmo que nos deu. Father God, we thank you for your presence. We thank you that you are here, Lord God. God, we pray that you will touch each and every person that has joined us in this program, Lord God. We thank you, Lord God, that we stand with Israel, Lord God, that we bless her with our prayers and our hearts, Lord God. We pray for Jerusalem and the peace, Lord God. We thank you for blessing this program because this program stands with Jerusalem and Israel, Lord God, that you would bless it, that you would send this program to the whole world, Lord God, that you will increase it, Lord God, that you would share it, Lord God, that you would bless it, Lord God, that you would bless every person that would hear this program, Lord God. We pray for blessings. We pray for healings, Lord God, healings around the world in every nation, Lord God, that your word would go out and your word would heal them, Lord God. Lord God, that your word would go out and you would protect them. Jesus, go protect your people. Go protect Jerusalem, Lord God. Defend her in the name of Jesus. Let your peace be within her walls, Lord God. Let your blessings be there. Touch each and every person, Lord God, around the world, your people, Lord God. Let your blessings and peace be with them, Lord God. We send them our peace now in the name of Jesus. We pray for a great awakening, Lord God, that you, the church of the living God, would awaken, that your end time bride would awaken now in the name of Jesus. We thank you, God. We pray for your blessings upon your people in the name of Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.